se o pior lugar que você pudesse explorar fosse sua própria mente? Chord of Fear não foi só pra mim, só mais um jogo de terror. Ele foi um tipo de conforto até nos dias mais difíceis. E talvez seja isso que o torna tão especial. Na superfície, a história parece simples. Você joga como Simon Rickson, um jovem que sofre um acidente e acorda em uma cidade sombria e distorcida. O jogo aborda o uso de medicação e dificuldade de lidar com a própria mente, algo raro de se ver sendo tratado com tanta seriedade. Talvez o ponto mais importante é, Chord of Fear não tem só um final. Dependendo das suas escolhas, a história muda. Existem múltiplos finais, cada um deles representa um estado mental diferente do Simon. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre como você lida com tudo aquilo. Esse tipo de narrativa lembra muitos jogos como Silent Hill 2, onde o terror não vem só dos monstros, mas da sua própria mente. E até mesmo a sensação de vulnerabilidade lembra Amnesia: The Dark Descent. Mas mesmo com essas inspirações, Chord of Fear tem identidade própria, e grande parte disso vem da atmosfera. A trilha sonora é simplesmente absurda. Músicas como Dark City, Ancient, Crow, Brandon e Hate Life criam uma experiência de altos e baixos com um tom melancólico muito marcante. E o mais impressionante é, quase toda a trilha sonora foi feita por uma única pessoa, Andreas Ronnenberg, o criador do jogo. E isso faz diferença porque a música não está ali só pra assustar, ela acompanha o estado emocional do jogo. Às vezes tem som, só silêncio, e esse silêncio pesa. Na gameplay, o jogo também acerta muito. O inventário é limitado, você precisa escolher o que levar. O combate difícil, sendo muito difícil lutar contra os monstros, pois o Simon é muito lento. Poucos recursos, tudo isso mantém a atenção o tempo inteiro. E o detalhe genial é a lanterna. Você precisa dela para enxergar, mas ela ocupa uma mão. Ou seja, ver melhor ou se defender melhor. E os inimigos são imprevisíveis, desconfortáveis e muitas vezes aparecem do nada. Mas agora vem a parte que muita gente ignora, os problemas. E aqui não dá para passar pano. Chord of Fear é um jogo quebrado em vários aspectos. Você pode encontrar soft locks, que é ficar preso sem conseguir avançar, bugs de colisão, que é atravessar as paredes sem querer, os inimigos bugando, itens importantes simplesmente desaparecendo, e os crashes são muito frequentes. Isso acontece por vários motivos. O jogo foi criado como um mod de Half-Life, e ele usa a engine antiga sendo forçada ao limite, que é a Gold Source. Tem problemas com os Windows modernos, os drivers podem entrar em conflito, e os arquivos podem corromper. Além disso, problemas de áudio, como o som sumindo, as músicas falhando, os bugs gráficos, como as texturas quebradas e iluminações estranhas. É o maior defeito do jogo, mas ainda assim, existem algumas formas de amenizar isso, como rodar como administrador, usar um modo de compatibilidade e verificar o arquivo pela Steam. Tem outro detalhe que muita gente esquece: Chord of Fear é um jogo gratuito, e mesmo assim entrega uma experiência que muitos jogos pagos não conseguem. Ele é feito por uma equipe pequena, com poucos recursos, e ainda assim conseguiu criar algo único, e talvez por isso que ele marcou tanta gente, porque no fundo, Chord of Fear não é sobre monstros, não é sobre sustos, nem sobre sobreviver, é sobre enfrentar a si mesmo, é sobre dor, isolamento, sobre lutar com algo que não dá pra simplesmente fugir. E talvez seja justamente por isso que ele se torna tão especial, porque mesmo sendo quebrado, instável e cheio de falhas, ele ainda consegue fazer algo que poucos jogos conseguem, te fazer sentir. E no fim, talvez seja isso o mais importante de qualquer perfeição técnica, porque assim como o jogo, a mente humana também falha, e mesmo assim, ela continua lutando.